Falo sim! No episódio de hoje, a lenda da seda e a história do tecido mais nobre de todos os tempos. Terça que lá vem história. Eu, particularmente, gosto muito do folclore em torno da criação da seda. Existe uma lenda que foi amplamente propagada pelo filósofo e pensador Confúcio, que no século 27 a.C., a imperatriz Cixin ou Leixu descobriu a seda. A lenda conta basicamente o seguinte: a esposa do imperador amarelo estava tomando uma xícara de chá embaixo de uma amoreira, quando ela se deparou com um casulo dentro da xícara. Como o casulo ficou dentro da caneca, automaticamente ele amoleceu e soltou um fio. Nisso, ela puxou o fio e falou: "Meu Deus, que bonito! Será que isso dá para fazer um tecido?" Então ela se deu conta que, esse fio lindo se vinha do casulo. Então, como experimento, ela recolheu outros casulos e fez novamente esse processo de imergir dentro do chá quente. E então ela pegou todos esses fios, enrolou no próprio dedo e fez como que eles mantivessem essa forma, que é basicamente a forma que a gente vê quando a gente está fazendo uma trama de uma fibra. Encantada com isso, ela pediu para o marido, obviamente, um bosque de amoreiras para poder criar mais larvas que virariam mais casulos. Então, com a finalidade de tratar esse material, como ela havia feito com o dedo, ela inventou também a bobina, da seda. E com a ferramenta, esses finos filamentos, eles se uniam em um único fio, que era resistente o suficiente para ser usado na tecelagem. E como resultado, a imperatriz teria feito um belíssimo manto de seda para o imperador. Não se sabe até que ponto, se história é verdadeira ou pura fantasia. Eu acho essa história maravilhosa. Mas seja como for, tá todo mundo de acordo que a China foi a primeira civilização a utilizar a seda. E assim, se foi a imperatriz ou não quem descobriu, o fato é que a técnica de obtenção do produto e o seu uso se difundiu pelo território chinês. Então, assim, desde então, ele permaneceu por séculos como um dos seus principais tesouros. E isso é inegável. E não só isso, eles tiveram a exclusividade da seda por milênios. E não apenas isso, vendo, que tinha um potencial de dar negócio, dos europeus quererem roubar, os chineses, inclusive, proibiram a saída dos insetos, entendeu? Das larvinhas. Era proibido sair da China os bichinhos. Mas, como o tecido era difícil de conseguir, difícil confecção, seu uso ele estava limitado apenas à família imperial e aos nobres chineses. Lembra do que eu contei semana passada sobre púrpura? É basicamente a mesma coisa. A diferenciação da seda, além do brilho, de ter uma coisa, ela é muito única. E é uma qualidade absurda, assim, o que faz ela se tornar um objeto de desejo. E ela é muito difícil de ser feita mesmo, assim. E o mais engraçado é que, por mais que ela tenha se difundido e ficado conhecida no mundo, a China ela manteve a produção muito fechada, assim, em segredo por muito tempo. E um bom exemplo disso é que os romanos, por exemplo, eles acreditavam que o material era feito de uma fibra de árvore. E eles não conseguiam mesmo, assim. A única maneira deles conseguirem seda era importando o material da China através dos persas. Porque os persas estão aqui no meio do caminho entre o Oriente e a Ásia. Não existe uma data concreta sobre a chegada dos casulos, no Império Romano, quando essa escala teve início. Mas o maior indicativo de chegada dos primeiros casulos de seda em Roma data do século 6 depois de Cristo. Vocês lembram que a data da descoberta, de quando caiu na xícara é de 27 a.C.? Aqui a gente está falando do século 6 depois de Cristo. Esse foi o tempo que a China teve, o principal monopólio sobre a seda. É incrível. O termo rota da seda, que tá aqui em cima, ele se populariza só no século XIX, quando o geógrafo alemão Ferdinand von Richthofen utilizou o termo nos seus artigos. Seja como for, o importante sistema de rotas comerciais entre a Europa e a Ásia, ele se conhece por esse termo e foi um dos termos mais complexos e mais duradouros da história. O termo é usado rota da seda, mas obviamente não era só isso que era comercializado, Eles aproveitavam para transportar várias coisas, não apenas seda. Inclusive canela, marfim, vinhos, bichos, pessoas.
Mas, mesmo assim, a seda era produto que se destacava, assim, porque, de fato, só os chineses sabiam produzir. O bacana da Rota da Seda é que ela fez os europeus conhecerem mais as culturas asiáticas e vice-versa. Mesmo porque até então o Império Chinês ele só estava com seus vizinhos, que era o Império Mongol e o Império Persa. O legal é que esse império, ele pegava essa rota, né, imperial, ela pegava vários lugares legais, tipo, por exemplo, pegava a Grécia, a Itália, a Turquia, a Síria, o Iraque, o Irã, a Mongola e, obviamente, a China. E na Idade Média, cara, a galera chegava a trocar 1 quilo de ouro por 1 quilo de seda. Esse era o valor da seda. Então, Marco Polo, que era um viajante, foi o viajante italiano mais conhecido da história, fez a rota. E Marco Polo escreveu um livro que chama As Viagens de Marco Polo. Então, aí sim o negócio ficou conhecido. E esse livro fez muito sucesso na Europa. E ele alimentou a fantasia de uma galera, inclusive de monarcas. E isso fez a galera querer viajar ainda mais. Inclusive, a expansão marítima portuguesa a partir do século XV foi graças a esse livro. E aí começou a desgraceira, porque daí os portugueses começaram a explorar o mundo e aí fizeram Cabo da Boa Esperança e chegaram na Índia. E aí da Índia para a China é um pulo. Que obviamente a gente está falando aí, né, de comerciantes, navegadores e missionários religiosos, além de produtores de seda. Eu gosto muito dessa ilustração, que são os portugueses chegando no Japão em 1543. E por volta dessa mesma época, os portugueses se instalam em Macau, na China. E tendo justamente como base o comércio da seda, a rota Nau do Trato, ou Kurofumi, o barco negro, entre Macau e Nagasaki, foi a mais lucrativa do Império. Então o produto se tornou indispensável para o sucesso do Império Português. Então, com isso, os navios portugueses eles finalmente chegavam à Europa carregados de produtos mais requisitados e valiosos do mercado europeu, que era basicamente porcelana, especiarias e, obviamente, a seda. Independente das rotas, né, que ela tomou, a seda ela se consagrou como um tecido nobre no mundo todo. E desde o período moderno, o tecido ele passou a ser visto em vestidos de mulheres mais nobres da Europa e das colônias. E, além disso, ele também era usado em acessórios, em ornamentos, em sapatos chamativos, quadros, tapeçarias e tudo mais. E, assim, esse ere continuou sendo um material para poucos, porque mesmo com a mecanização da sua produção, aqui no Brasil temos excelentes produtores de seda, o processo para fazer ele é muito trabalhoso. Então, apesar de terem surgido inúmeras sedas alternativas, a seda original, ela nunca perdeu seu mercado. E ela continua se mantendo como um patrimônio cultural inestimável da humanidade. E é de longe o meu tecido favorito. Eu posso puxar no próximo vídeo, amanhã ou depois, sobre a produção da seda. Tem coisas muito legais aqui nessa rede, na rede vizinha, de chineses fazendo originalmente, mas eu posso trazer mais ou menos como é feito. E dos bichinhos, se vocês quiserem, só me pedir. Eu amo esse assunto e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.